Oi, gente. Pois é, um secretário de saúde disse que teve náuseas com o vídeo da reunião ministerial. E olha que eu me identifico com ele, viu? Porque eu assisti aquela reunião e fiquei com o estômago embrulhado, porque realmente foram muitas coisas ruins, diferentes, ditas pelos ministros, pelo presidente, não é? Algumas que qualificam como crime, outras eticamente questionáveis, outras simplesmente repugnantes, outras de destruição do país, e muito pouco foi comentado sobre o coronavírus e sobre a pandemia que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que traz essa coluna do painel, né? O coronavírus foi mencionado menos de 30 vezes, e o secretário disse que teve náuseas. No vídeo da reunião ministerial do dia 22, divulgado na sexta-feira por decisão judicial, os participantes praticamente não falaram da crise do coronavírus. Termos como doença, coronavírus, Covid e pandemia foram utilizados para tratar brevemente do tema ao longo de 2 horas de reunião. Um levantamento feito pela Folha mostrou que só o presidente Bolsonaro disse 33 palavrões, ao todo foram 41, número consideravelmente maior do que menções à crise. É mais importante falar palavrão do que falar da crise, embora já tenha explicado que o foco no palavrão e na falta de decoro não é uma boa estratégia. Tem um outro vídeo meu sobre isso. Secretários estaduais de saúde manifestaram espanto com o conteúdo da reunião. Um deles disse ter sentido náuseas ao assistir o vídeo e afirmou que eles não têm coração e não sabem o que é uma UTI cheia de entubados. Ele preferiu não se identificar por temer represálias ao seu estado. Olha só, ele não quis se identificar porque ele ficou com medo de que esse povo que não tem consideração com a coisa pública fizesse alguma coisa contra o estado dele, não só contra ele, pessoalmente, né? É que situação terrível, né? E mostra que a liberdade de expressão é bem limitada, né? Porque a partir do momento que você pode sofrer esse tipo de retaliação por expressar a sua opinião, né? Mostra como nós ainda precisamos avançar muito, né? Na nossa democracia, que na verdade é um sistema de uma república oligárquica, como eu já expliquei aqui no canal várias vezes. É lamentável uma reunião ministerial com aquele nível de debates e com aquele linguajar. Minhas reuniões do centro acadêmico eram mais organizadas. A pauta do país hoje tem de ser uma só: combate ao Covid-19. Que logística a União tem a oferecer? Qual o caminho para a reabertura da economia? Qual a previsão de diminuição dos casos? Se essas não são as pautas de uma reunião ministerial nesse momento, o foco está completamente errado, diz Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão. Esse resolveu se identificar, né? O que tem náusea, não. A reunião não tratou da pandemia, não tratou de estratégia no local que está prestes a se tornar o pior epicentro da pandemia do mundo. Não há o que comentar sobre uma reunião que não mobilizou o governo na pandemia. Espero que existam reuniões em que eles tratem disso, afirma Nésio Fernandes, secretário do Espírito Santo. E os secretários de saúde estão, não foram chocados, mas estão assim, desesperados, porque sabem que vão ser eles pressionados também. E sem apoio do governo federal, muito pouco vai ser feito, né? Os governadores e os prefeitos estão fazendo o que podem, mas é fundamental o apoio do governo federal e esse apoio não vai existir. O governo federal é isso que nós vimos na reunião, que a gente em larga escala já sabia, só isso foi, digamos assim, demonstrado mais claramente, talvez para quem ainda tivesse alguma dúvida, né? Nas poucas vezes em que a crise do coronavírus é citada, há distorções e imprecisões. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, por exemplo, disse que naquele momento o pico da doença já parecia ter passado. Em 22 de abril, o Brasil registrou 165 mortes em 24 horas. Nesse domingo foram 653. Nós ainda não chegamos no pico, o que é muito preocupante. E aí, Fábio Vilas Boas, secretário da Bahia, fala: onde está a responsabilidade pública desses gestores? Não se vê o mínimo de compaixão por aqueles que estão sofrendo nas UPAs, aguardando serem entubados e com sorte chegar no UTI, nem pelas famílias enlutadas? É uma, é uma boa pergunta, viu, secretários de saúde? É uma boa pergunta. O fato é que essa reunião mostrou uma desconsideração com a vida humana. Eu acho que é a reunião que confirma o Idaí. Se alguém achou que, claro que vocês não, mas talvez na sociedade existam pessoas que acharam que o Idaí foi um ato falho, alguma coisa assim, foi um rompante
com o jornalista, né? Irritação. 2 horas de reunião onde não existem jornalistas, ainda apenas o pessoal do governo, e nenhuma demonstração de consideração ou preocupação com os efeitos da pandemia, mostram que o Idaí é um reflexo da atitude desse governo. E é o que eles pensam da vida de muitas pessoas, né? E tem uma perspectiva eugenista, né? Se gente idosa, gente com comorbidades vão vir a apresentar um quadro grave, é bem a perspectiva individualista, né? Problema deles, né? Não é problema nosso. Já aquele que pensa em uma questão dimensão coletiva entende que, e é especialmente numa pandemia onde cada pessoa pode se tornar um vetor de disseminação do vírus, você pensa, nós temos que tratar e cuidar de todos, para que todos nós sejamos mais fortes. Enfim, me solidarizo com os secretários de saúde e digo a eles que compartilho das náuseas e da revolta e da indignação. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, toda essa coisa boa. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração, gente. Tchau, tchau.